E após esse resumo aí do setor policial das últimas horas, eu quero entrar num quadro que tem chamado muita atenção, o assunto principalmente nos últimos dias. É a nossa série sobre a saúde, que está um caos de verdade. Ontem você viu que nem sempre a estrutura é o problema. O HC, por exemplo, tem equipamentos de ponta, mas por falta de funcionários, os laudos e exames de tomografia demoram para sair. Bom, hoje você vai ver como tem lugar que falta tudo mesmo. É a saúde no interior do estado, um sofrimento sem tamanho. E muitas prefeituras fazem, sabe o quê? Eles acabam pegando ambulância, ônibus que ganharam da Receita Federal para transportar pacientes para os grandes centros. E aí acaba vindo tudo para a capital, ou a grande maioria para a capital do estado. Libera a reportagem aí da Solange Berezuc com o apoio do Laércio André. Pode liberar. O mato cobre a calçada, o entulho está acumulado, as paredes têm várias rachaduras e os vidros estão quebrados. Esta é a situação do prédio do Hospital Santa Cruz, no município de Pérola do Oeste, fechado há 10 anos. O outro hospital da cidade também deixou de funcionar há 5 anos. Para conseguir atendimento, os 6.000 moradores precisam se deslocar para outros municípios e as distâncias assustam. O mais próximo é Francisco Beltrão, 100 quilômetros. Depois vem Cascavel, cerca de 150 quilômetros. E nos casos mais graves, a viagem precisa ser feita até Curitiba, 600 quilômetros. A gente sofre bastante com isso, né? Se tivesse um hospital local, né, seria muito mais conveniente, mais fácil para a gente, né? Ainda mais a gente que é idoso, né? Fica mais difícil. Um dos hospitais, que era o do João Sedenic, ele se envolveu numa série de fraude com a Previdência e ele achou por bem abandonar, ir embora do município e ficou abandonado. Os municípios pequenos passam por isso, né? O descaso com a saúde pública se repete em quase todos os municípios do interior. Hoje, a maioria dos especialistas prefere trabalhar nos grandes centros urbanos e os pequenos hospitais acabam atendendo só serviços básicos e dependem das parcerias com os planos de saúde para sobreviver. Este de Realeza, por exemplo, está funcionando há 44 anos, mas não pode fazer muito pela população. O pequeno hospital, a pequena cidade, ela não comporta ainda a permanência de um especialista, porque ele não vai ter um movimento suficiente para sua manutenção, né? Então, só cidades médias ou grandes é que tem essas especializações. A dificuldade do pequeno hospital no interior do Brasil é muito grande. Basta ver, a maior parte dos hospitais estão fechando nas pequenas cidades. Pois é, lamentável isso, viu? A gente vê aí em Pérola do Oeste, fica no sudoeste do estado, uma cidade com cerca de 6.000 habitantes aí, uma estrutura enorme, gente. E um hospital que atendia a população aí de toda a região, de repente a gente vê abandonado por vários anos, jogado assim, ó, simplesmente jogado ao léu, ninguém dá a menor importância. São 2 hospitais que fecharam as portas. Alguns conseguem ainda permanecer, mas a gente vê, por exemplo, situações, e não vamos tão longe, a Colombo, por exemplo. Colombo, fecharam o hospital por falta de médico, por falta de estrutura, chovendo dentro, e ninguém deu a mínima. Aí no momento da euforia, porque no Brasil é assim, quando a imprensa bate, quando a gente cobra, quando cai em cima, alguém se manifesta. Se você esqueceu um pouco, já vão deixando de lado. Atendia em Colombo cerca de 6.000 pessoas por mês, uma média. Agora o hospital está aí, abandonado. A prefeitura, no momento em que o hospital foi fechado, que iria assumir, que estavam simplesmente tentando regularizar alguns documentos, a documentação, para voltar às atividades e atender a população. Até agora eu não vi resposta nenhuma. Porque conversar, a gente vê que até periquito, se você ensinar o bichinho, pronuncia umas palavras. Agora eu quero ver na prática, eu quero ver resolver a situação. E enquanto isso, gente, de todos os municípios que fecham as portas dos hospitais, acabam trazendo para onde? Para o HC, acabam trazendo para outros hospitais da capital do estado.
E aí, se faltam profissionais para atender, equipamentos ficam parados por falta de gente, mas o povo vem. O município enche o ônibus, ele lota um ônibus lá em Pérola do Oeste, em Planalto, em Capanema, em Salto do Lontra, Dois Vizinhos, Pato Branco, Marmeleiro e vários outros municípios aí. Eles lotam os ônibus e trazem para a capital do estado. Um deputado representante da região, ele mantém o povo. Ele consegue deixar uma casa aí à disposição da população, porque aquele cidadão que vem ali é bem atendido, fica na casa de apoio, por exemplo, ele acaba votando e é uma maneira do deputado manter os seus eleitores também e dar uma assistência para essas pessoas. Se é legal, não sei, se é moral também não, mas de qualquer forma acaba ajudando. Essas pessoas pegam um ônibus no seu município, vêm até a rodoviária de Curitiba, aí tem um funcionário do deputado estadual ali, à espera desses pacientes, ele leva para uma casa aqui em Curitiba, e vários deputados têm isso, sabem muito bem do que eu estou falando. E dessas casas, esses funcionários acabam distribuindo nos hospitais aqui da capital. Mas ao invés de dar um atendimento próximo dessas pessoas, acabam fazendo esse povo sofrer e sofrer muito, gente. Sofrer várias horas dentro dos ônibus, esperar por atendimento aqui. E aí ele chega, faz uma consulta, volta, viaja mais 600 quilômetros para ter que retornar daqui uns 2 ou 3 meses. E assim vai enrolando o povo até morrer. É isso que acontece. E sabe por quê? Porque ninguém toma providência séria e verdadeira para resolver a situação de uma vez. Acabam paliativamente ajudando, colaborando ou sequer, talvez, enrolando o povo. Agora, o que eu gostaria, por exemplo, é que a Santa Casa de Colombo não fechasse as portas. Que alguém tivesse palavra e cumprisse com a tal e resolvesse a situação. Porque o fato da Santa Casa fechar as portas, que lota o posto 24 horas do Boa Vista, aonde pessoas morrem esperando por atendimento. E eu não estou aqui blefando, não. Eu estou falando a verdade porque nós mostramos na semana passada, se não me falha a memória aí, onde 2 pessoas morreram. Na terça-feira foi isso. Na terça-feira, 2 pessoas morreram aí no 24 horas do Boa Vista, esperando por atendimento. E aí vão querer jogar a responsabilidade para cima do prefeito de Curitiba, que não é o total responsável. Corresponsáveis são os prefeitos dos municípios que não fazem pelos seus, que não cuidam da sua gente, que abandonam o povo e deixam os hospitais fecharem. E aí descarregam para outros. Irresponsabilidade de alguns que acaba acarretando na morte de muita gente. Eu citei 2 aqui, para se voltar um pouquinho, teve um cara que morreu aí perto de Maringá, esperando por atendimento 12 horas no posto de saúde. E nós temos essas imagens aí, se tiver e for ágil aí também aí em cima, pode rescaldar essas imagens, porque muita gente não assistiu, então eu vou relembrar esse caso aí. Quer dizer, o cara morreu 12 horas esperando, a família pedindo, pelo amor de Deus, consiga uma vaga em um hospital para resolver essa situação. Não é essa imagem aí, não. Eu quero a imagem lá, onde o cara morreu próximo a Maringá. Se não conseguir, beleza. Mas é o seguinte, morreu 12 horas no posto de saúde, gente. Aqui não tem um hospital para atender? Aí deixa os hospitais ficar desse jeito aí. Põe essa imagem na tela aí. Põe aí agora, filho. Essa imagem aí, ó. Olha aí, ó. E vários municípios estão desse jeito. E não vamos longe, Colombo é assim. E teve um caso, por exemplo, foi inaugurado agora, há pouco mais de 2 anos, o Hospital Regional de Ponta Grossa, que me assiste nesse momento. Ponta Grossa ainda não funciona direito. Foi inaugurado, mas não funciona direito. Alguém inaugurou para fazer voto, né, para fazer politicagem. Mas existe uma esperança de mudar a situação, já que o hospital vai passar a ser universitário. Vamos esperar para ver, porque até agora, nada. Inaugurar uma casa, inaugurar um prédio, uma estrutura, sem pessoas para trabalhar, sem gente qualificada, sem contratar gente, sem colocar equipamento, sem dar assistência para o povo. E como inauguram obras, principalmente próximo ao ano político, e depois o povo fica desse jeito aí, ó, desse jeito que a gente vê na tela aí. Esse é o caos, essa é a nossa série da saúde, e doa a quem doer. Goste quem gostar, e quem não gostar tem espaço para falar também e explicar aqui se eu estou mentindo, se isso não é verdade, se isso não acontece. Gente, deságua tudo na capital do estado. Existem alguns centros aí, por exemplo, a oncologia, Cascavel é referência, atende toda a região. Cascavel, no oeste do estado, pessoas que sofrem com câncer, ou então vem para Curitiba.
E é desse jeito que acontece. Aí falaram, não, vamos fazer um check-up na questão da saúde no estado. E os deputados viajaram por todo o estado. Não viajaram? Vocês não viram uma série de reportagens aí, nos canais de televisão, onde deputados foram fazer, não é CPI da saúde, foi CPI da saúde, não foi isso, Fábio? Foi CPI da saúde no estado do Paraná, no que deu? Não deu em nada, gente. Não deu em nada. Gastaram passagem aérea, gastaram hospedagem em hotel, ganharam diária para fazer isso e não deu em nada. Nada. Ninguém fez nada. Enquanto isso, o povo tá morrendo. Vai lá na frente do HC para ver. Ambulância de todas as cidades do estado do Paraná. De todas as cidades tem ambulância ali, na frente do HC. E aí os deputados, porque vão fazer uma CPI da saúde, porque vão resolver essa situação, vão passar a saúde a limpo, passaram a saúde a limpo, não sei onde, viu? Porque aqui no Paraná não foi, porque até agora não deu em nada. As pessoas podem até esquecer, viu, meus caros deputados, que hoje muito não deve estar me assistindo, mas seus assessores, seus aspones estão. Então, gente, lembre desses casos aí que vocês ficam iludindo e mentindo pro povo. Mentiram que ia resolver a situação da saúde, não resolveram, o povo tá morrendo. Vocês não estão fazendo nada, nada literalmente. E a série continua amanhã. Falta UTI. Agora é o seguinte, tem um detalhe, falta UTI até um certo ponto, até a página 2. Porque quando tem interferência de um deputado, brota uma vaga na UTI. Bastou ter interferência, uma ligação de um deputado, ou de um assessor influente, ou de um político forte no estado, para um diretor do hospital, que eles arrancam o filho do pobre e metem o filho do rico lá. É assim que acontece. Amanhã a gente volta a falar dessa situação da saúde no nosso estado do Paraná. Vem cá.